Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre esse estudo do Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores do Brasil, e basicamente todo sua experiência de vida me incentivou a entrar no mercado financeiro, tanto a sua metodologia de investimento quanto sua experiência no mercado acionário. Então, de fato, aqui uma pessoa muito relevante ainda hoje para a minha metodologia de investimento, para a influência que ele tem dentro da minha estratégia no mercado acionário. Mas antes de comentar sobre esse estudo que ele realizou, que foi um estudo que tem o título Ações Garantem o Futuro, vou estar apresentando para vocês aqui o meu canal, que tem como objetivo apresentar os resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também falar sobre notícias do mercado financeiro. Além disso, vamos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, esse estudo aqui foi muito interessante, publicado há muito tempo, e ainda hoje faz muito sentido sua estratégia de investimento. Mas antes, gostaria de destacar que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Então, basicamente aqui, um dos tópicos a ser ressaltado é o ciclo do mercado financeiro. Então, já deixa aqui no comentário onde vocês acham que estamos nesse momento. Particularmente, eu acho que estamos aqui em desânimo, onde as pessoas não acreditam mais na Bolsa. Já passamos por esse cenário aqui de desilusão, onde as pessoas já dizem que a Bolsa é um cassino e praticamente aqui pessoas estão desiludidas com a Bolsa e achando aqui bastante desanimados com as expectativas para o longo prazo. Então, o que é que as pessoas falam? É que o Brasil já era, o Brasil vai ter as empresas praticamente quebradas, alta demissão, etc. E agora não faz sentido nenhum investir na Bolsa. A taxa de juros está em 13,75%. Então vamos migrar para a renda fixa porque faz mais sentido. E se a gente for observar, não só os sardinhos pensam assim, mas grandes instituições como, por exemplo, a XP, o seu gestor ele informa que houve aqui posições zeradas dentro do nosso Ibovespa. Então, abre aspas, com dor no coração, zeramos posições vendidas em Bolsa Brasileira de gestor da XP. Então, realmente, esses sempre são os cenários caóticos aqui que as pessoas tendem a vender seus ativos com prejuízo. Então, esse cenário aqui seria o ponto mais ideal para você comprar ações. Então, nesse cenário aqui onde há desânimo, desilusão, depressão e dúvida, é o melhor cenário para vocês estar comprando e adquirindo bons ativos para a sua carteira para o médio a longo prazo. Então, temos aqui cenários muito bons de euforia, que geralmente é onde todo mundo quer comprar ação, onde todos falam que a bolsa só sobe e que está muito confiante e vai entrar e monta a posição aqui, e aí o papel começa a despencar, aí você começa a ficar com medo, começa a ficar desesperado, em pânico, desiludido, aí vende seus ativos, aí fica no vermelho e acha que a bolsa é cassino. Então, de fato, você tem que observar esses cenários econômicos e calcular sempre sua margem de segurança. E aí, outro ponto interessante é que neste momento, se a gente pegar nossos ativos da Bolsa e traçar aqui um preço sobre os lucros das empresas que estão listadas na Bolsa, o que é que você vai observar é que as empresas estão em recordes de lucro e os preços não acompanham esses lucros, o que vai fazer então com que um indicador sobre preços em relação aos seus lucros vai mostrar um indicador de 4,70 vezes, ou seja, em épocas atrás, a gente já observou topar no máximo de 25 vezes. Então, o preço aqui das empresas nesse auge, as empresas estavam muito caras. Então, os preços estavam cotando aqui 25 vezes o lucro das empresas. E agora, esse PL da nossa B3, do nosso Ibovespa, o que é que a gente vê é que está nas mínimas até mesmo na crise de 2008 e também na de 2003. Então, realmente, esse momento é um cenário ideal para você estar avaliando empresas, boas empresas e estar montando suas posições. Então, no melhor cenário de você montar posições, é basicamente o cenário em que todo mundo está caindo fora da bolsa e migrando para a renda fixa. Então, não vejo sentido algum nesse tipo de relação. E aí, outro ponto interessante, que a estratégia do Luiz Barsi Filho em seu estudo ele fala, era sobre o ciclo da vida financeira. Então, basicamente, isso aqui vai determinar o seu futuro e, basicamente, entre 20 a 30 anos, o que é que você faz? Geralmente, uma juventude, eu particularmente tenho 26 anos, o que é que a pessoa pensa? Pensa em gastar dinheiro, bebidas, mulheres, etc. E aí você não consegue construir seu futuro porque você só pensa no momento. E aí você não consegue traçar um futuro onde você vai ter 50 anos, 65 anos e você só pensa no agora. Então, de fato, você está sendo muito imaturo nessa idade. Então, nessa idade de imaturidade, é bom você pegar pelo menos ali 25% do que você ganha e aí você pode torrar o resto
fazendo conforme você acredita que seja interessante para você, mas pelo menos 25% aqui do seu salário investir. É claro que isso aqui depende da realidade de muitas pessoas, porque tem pessoas aí que vai ter R$ 1.500 ou R$ 1.000, e aí como tirar 25% disso, sendo que isso nem dá muito para sobreviver. Então, realmente, de fato, depende de cada pessoa. E aí, se você tem um salário de R$ 1.500, como eu já tive anos atrás, o que é que você tem que fazer? Aperfeiçoar, melhorar sua capacidade, se especializar para tentar subir de carreira ou um emprego melhor com sua nova capacitação e ganhar mais. Não tem outra forma. Tente sempre buscar a ganhar mais. Se você não consegue mais estudar e diz que estudo não é para você, então se você ganha R$ 1.000 e diz que não quer mais estudar, tenta fazer renda extra. Então vai vender alguma coisa. Então você tem que aumentar as suas receitas. Então basicamente aí você vai assumir riscos a partir dos 30 anos. Você quer construir sua família, fazer seguros, atitudes conservadoras quando você chegar a 50 anos, e aí 65 anos você quer se aposentar. Então, quanto antes você conseguir investir, melhor quando você chegar aqui nessa parte de construção de famílias e aposentadoria. Então, de fato, você tem que começar antes, e quanto antes, melhor será para o seu futuro. E aí, partindo aqui para a relação que para boas empresas o preço não importa, então tem essa afirmação no mercado. Além disso, tem essas afirmações também em estudos de economista no dia de hoje, porque o mercado ele é efetivo em calcular o seu preço. Então, basicamente, isso é uma mentira, porque quanto menos você pagar pela ação, maior é o seu retorno em relação aos seus lucros. Então, você pega aqui uma cotação e paga R$ 5, onde a mesma empresa ela vai distribuir R$ 1, e aí você comprou essa empresa nas cotações de R$ 5, você vai ter um yield aqui de 20%. Porém, a mesma pessoa outra pessoa vai lá e compra nas cotações de R$ 15, a mesma empresa distribui o mesmo dividendo e ela vai ter apenas 6,7% de yield. Então, quanto mais caro você pagar pelo ativo, menor será o seu retorno. Então, de fato, quanto mais barato você paga pelo seu ativo, maior será o seu retorno frente à empresa. Então, por isso que você deve ter cálculos ali de valuation, tanto do seu valor intrínseco e tanto do seu preço teto, que é o preço máximo que você irá pagar por uma ação, referente à remuneração mínima que você está disposto a receber, que no meu caso é de 7,5% para qualquer empresa. Então, de fato, o preço importa muito. Outro mito que existe é que ações que pagam dividendos, elas não crescem. E aí, trouxe aqui um exemplo da Klabin, que cresce tri por tri a sua EBITDA ajustada. Se você observar aqui, a cada trimestre, a EBITDA ajustada aqui da Klabin, ela vai crescendo, chegando aos patamares hoje de 4 bilhões de reais. Então, de fato, aqui, esse é o mito que as pessoas falam, que investir em empresas que pagam bons dividendos são empresas estagnadas que não irão crescer. E isso é uma mentira. Pelo contrário, são empresas que remuneram seus acionistas e ainda entregam crescimento. Então, outro ponto interessante é que as pessoas falam que investimento é apenas para pessoas ricas. E aqui temos um exemplo do nosso velhinho, onde ele nasceu pobre e ele declara: sou filho de imigrantes e aos 7 anos engraxava sapatos. E mesmo assim eu consegui. Então olha o exemplo de vida que esse cara teve e todo o seu trajeto até se tornar um dos bilionários do Brasil. Então de fato é um exemplo a ser seguido. Outra frase que ele dita, abre aspas, para você andar 1 quilômetro é preciso dar o primeiro passo. Então de fato você aí que ganha muito pouco, e aí você acha que não tem dinheiro para investir, e aí você vê que uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, está abaixo de R$ 50. E como está abaixo de R$ 50, e aí você geralmente gasta esse valor com uma pizza, com alguma coisa. Então você pode comprar aqui uma boa ação do Banco do Brasil a menos de R$ 40. Acredito que hoje está a R$ 37,50, mais ou menos nessa faixa de preço. Então você vai estar comprando aqui sua ação e dando seu primeiro passo. Então sempre dê o primeiro passo para que você comece a crescer. Outro ponto que a gente fala, uma frase que eu gosto bastante do Warren Buffett, é que existe um segredo para você se tornar rico. E por que as pessoas não querem? Então abre aspas aqui. Se é tão fácil, por que as pessoas simplesmente não copiam sua estratégia? E aí ele responde: porque ninguém quer ficar rico devagar. Então, como no meu caso, eu sou uma pessoa que é pobre hoje em relação a dinheiro, mas rica em relação a meus conhecimentos, o que é que a gente faz? A gente vai construindo aos poucos para ficar rico devagar. Então, no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos, um dia eu vou atingir minha liberdade financeira e depois de 15 a 20 ou a 30 anos, vou atingir um patamar muito interessante em relação de riqueza a dinheiro. Então, para fechar, a gente vai observar aqui nesse vídeo
como ganhar R$ 2.500 de renda passiva todos os meses. Então esse é o foco do vídeo e eu trouxe esse estudo anterior justamente para te incentivar e te mostrar que de fato o preço importa, que de fato o primeiro passo tem que ser dado e que se você não tem uma condição boa, você precisa dar o primeiro passo e tentar aumentar suas receitas. E assim você vai construindo pouco a pouco a sua riqueza até chegar lá no médio a longo prazo. Então, para exemplificar, vou utilizar Banco do Brasil e basicamente se resume o estudo do Luiz Bassi a isso. Quanto eu preciso de ações para atingir minha liberdade financeira. Então vamos contar aqui com R$ 2.500 no nosso exemplo. Então para isso vamos escolher uma boa empresa. Então, Banco do Brasil, projeções para 2023, crescimento na sua carteira de crédito expandida de 8% a 12%, margem financeira bruta, um crescimento de 17% a 21%, despesa administrativa bastante controlada entre 7% a 11%, sendo que isso aqui anda em linha com a inflação, então é previsto aí um crescimento da inflação de 6%, então esse crescimento aqui deve ser bem abaixo do que é previsto pelos gestores. E o lucro líquido ajustado entre 33 a 37 bilhões de reais. Então um crescimento muito interessante, porque já em 2022 foi declarado aqui um lucro de, salvo engano, 31,5 bilhões de reais, e agora eles preveem um crescimento mesmo em um ano muito desafiador, como será o ano de 2023. E aí o que a gente observa é que o banco já tem aqui um payout de 40%, de distribuição dos seus lucros, então será distribuído 40% dos seus lucros aos seus acionistas. E quando será isso, já tem a data de anúncio e também a data de pagamento desses dividendos. E aí o que a gente vai observar? O banco, então, reportou 31,8 bilhões de reais de lucro líquido no ano de 2022, um crescimento de 51,3% em relação a 2021. Sua carteira de crédito cresceu 14,8%, alcançando os patamares de R$ 1 trilhão, e sua margem financeira cresceu 23,8%, um banco que cresce tri por tri, ano após ano. Então, de fato, são essas características de uma empresa que você deve escolher para a sua carteira. Qualidade da sua carteira de crédito bastante controlada, inadimplência acima de 90 dias, bem abaixo aqui do Sistema Financeiro Nacional na média, sendo sua inadimplência a 2,51% e o Sistema Financeiro Nacional a 3%. Índice de cobertura bem acima do Sistema Financeiro Nacional. E o índice de Basileia, atingindo os patamares aqui até dezembro de 2022, um índice de Basileia de 16,65%. Um índice de Basileia muito bom e muito interessante e, em comparação a seus pares, muito robusto. Por exemplo, o Banco Bradesco está com um índice de Basileia de 13% e aqui o Banco do Brasil deslanchando. E aí, por falar em Banco do Brasil, a Joab é um banco estatal, é um banco que você está falando aí que é muito bom, porém tem esse risco político. E esse risco político faz o banco ser negociado a 0,78 vezes o seu valor patrimonial, o que de fato deixa ele muito barato. Então estamos falando do banco que mais lucrou no ano de 2022 em relação a todos os outros bancos do país e ainda está sendo negociado a 0,78 vezes. Então um dos pontos que a gente viu anteriormente é que preço importa. Não adianta você comprar uma boa empresa, como por exemplo o Itaú. O Itaú é uma excelente empresa e um ótimo banco, porém está muito caro para você adquirir. Então por que não comprar um banco que lucra acima do Itaú? E além disso, esse banco ele está sendo negociado a 0,78 vezes, salvo engano, o seu valor patrimonial. Então, de fato, o preço importa muito e, além disso, vai ser um excelente ativo sendo adquirido. E aí a gente vê também Banco Bradesco, Banco Santander, Caixa, entre outros diversos bancos interessantes aqui para você investir. Lembrando que Caixa aqui não tem capital aberto, então não está aqui listado na nossa Bolsa de Valores. E aí, fazendo algumas previsões, não estou inventando nada, simplesmente peguei o que está no informe. Então, o banco, as cotações de R$ 37,59, lucrando 37 bilhões de reais, temos um lucro por ação de R$ 12,91, o que nos dá aqui um PL, ou seja, preço sobre seus lucros, de 2,91 vezes. Ou seja, em menos de 3 anos, você consegue obter todo o retorno investido aqui na empresa do Banco do Brasil. E aí, o que a gente vai observar? 40% de distribuição dos seus lucros, ou seja, um payout, em cima desse lucro reportado provavelmente em 2023, será R$ 5,16 e representa um yield de 13,74% em relação ao preço das cotações atuais enquanto eu gravo esse vídeo. Isso vai fazer com que você, então, deva ter uma quantidade de ações para receber os seus R$ 2.500. E qual é essa quantidade? Como você já sabe o quanto de dividendos você irá pagar, você simplesmente agora deve multiplicar pela quantidade de ações mínimas para receber no mínimo R$ 2.500, que no caso você deveria ter 5.810 ações para obter R$ 2.500 por mês, o que seria referente a esse valor. E anualizado, R$ 30 mil por ano. E aí, dividindo por 12, R$ 2.500 por mês. E aí você teria que ter um patrimônio então de R$ 218 mil para então obter R$ 2.500 todos os meses.
Ah, Job, eu não tenho 218 mil reais para investir neste momento. E nem eu tenho. Então o que você tem que fazer? Simplesmente acumular essa quantidade de ações e esse é o seu foco. Então no momento, se você observar, eu tenho 220 ações do Banco do Brasil e aí vou dando um passo de cada mês. Então outro mês eu vou comprar ali mais 50 ações, no próximo mês mais 50 ações e aí vai cair dividendos. Então vai ser dividendos mais os meus aportes igual a mais ações, e aí eu compro mais 100 ações e aí vou aumentando a minha posição acionária até que atinja o meu objetivo de 5.810 ações no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então vou chegar lá sempre aos poucos e aos poucos vou crescendo meu patrimônio que vai me dar aqui R$ 2.500 por mês. Jovem, eu quero mais, eu quero R$ 5.000 por mês. Então você vai ter a meta ali de fazer um acúmulo de 11.619 ações, que vai te dar um patrimônio de R$ 436 mil. E se você quiser 10 mil de renda passiva, vai ter que ter aqui uma quantidade de 23.238 ações, o que vai te render um patrimônio de R$ 873 mil. Então, sempre aos poucos e sempre com meta na quantidade de ações. Esqueçam aqui patrimônio, não observem isso, foque apenas na quantidade de ações. Então você vai aportar seus R$ 200, R$ 500 por mês, mais os dividendos que irão cair na sua conta. Então vai cair dividendos aí de R$ 20, depois vai aumentar para 100, depois vai aumentar para 400, vai aumentar para 1.000, soma com seus aportes e aí você vai ver a bola de neve girar. Desse valor total, você vai observar que apenas 30% será do seu bolso. Os outros 70% será apenas dos dividendos sendo reinvestidos e aplicando. E outro ponto que a gente vai observar é que em 2022 o valor de mercado do Banco do Brasil fechou em 99,5 bilhões de reais. Em 2023, nesse momento, ele está precificado a valor de mercado a 107 bilhões de reais, o que dá uma variação entre 2022 a 2023 de apenas 7,53%. E o que a gente viu é que os lucros subiram mais de 50% em relação a 2021. Comparação com 2022. E aí, outro ponto interessante é que as cotações de 2022 até o momento de 2023 cresceram apenas 8%. E o lucro líquido de 31,8 bilhões declarados em 2022, reportando 37 bi, irá crescer aqui em torno de 10,6%, e o que vai fazer um PL aqui de 2,9% e o PL de fechamento de 2022 de 3,13 vezes. O que nos quer mostrar, então, é que você adquirindo os papéis a R$ 37,59, você está comprando mais barato do que quando você estava adquirindo a R$ 34,73 com um PL de 3,13 vezes. Ou seja, em relação aos lucros, você está pagando mais barato em 2023 do que em 2022. Lembrando que isso é em relação ao lucro. Porém, quem comprou muitas ações a um preço de R$ 34,73, com essa distribuição de dividendos, vai ter um dividendo yield muito maior do que a pessoa que está comprando nesses preços de R$ 37,59. Então, por isso que preço importa e importa muito em relação ao seu ativo. Então, o Banco do Brasil está muito bom comprar nesses preços. E aqui, para finalizar o vídeo, gostaria de mostrar para vocês minha carteira e mostrar para vocês que vocês têm que dar o primeiro passo. Então, apenas 220 ações do Banco do Brasil, 1.288 ações do Bradescão. Então, vou dando aqui pouco a pouco, passo a passo, até chegar à minha liberdade financeira. E eu prevejo isso acontecer entre 10 a 15 anos, investindo aqui todos os meses, próximo de R$ 500, mais os valores dos meus dividendos, e vou buscando me aperfeiçoar para aumentar minha capacidade de receita, ou seja, meu salário. Então, meu salário vai aumentar, isso vai fazer com que os meus aportes também aumentem para 600, 700, 1.000, R$ 2.000 e por aí vai. Quanto maior eu ganhar, mais também irei conseguir aportar e maior será a minha capacidade de dividendos. Por isso, no médio a longo prazo, eu tendo a alcançar minha liberdade financeira. Então era isso, pessoal. Espero que vocês se inspirem. Espero que vocês também deem o primeiro passo rumo à liberdade financeira. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.